Comentar mais um dos assuntos que é das nossas apostas para o Enem, tá certo? Espero que todos estejam calmos, tranquilos, né? Dia 17 você vai fazer a prova de Ciências Humanas, com certeza vai gabaritar, com certeza você vai se dar bem nas questões de geografia. Hoje a gente selecionou 10 questões relativas ao assunto de industrialização, tá certo? Para a gente ter um bate-papo. Amanhã ainda quero colocar umas questões sobre população, tá certo? E a gente vai ficar na expectativa que durante esse período a gente possa ter ajudado o máximo possível a vocês, tá certo? Então a gente vai agora conhecer essas 10 questões que eu selecionei para vocês, que eu espero que de alguma maneira contribua para o seu sucesso domingo, tá ok? Então vamos lá, vamos ao que interessa, tá certo? As questões, vamos lá. Questão 1. Como a economia capitalista caracteriza-se pela propriedade privada do capital, os proprietários organizam seus negócios em condições de concorrência. Todos procuram maximizar seus lucros, né? Essência do capitalismo, a questão do lucro, a iniciativa privada, tá certo? Diminuindo os custos de produção e ampliando o seu mercado. É a receita mágica para os capitalistas, né? Ter muito lucro, diminuir os custos de produção e aumentar o seu mercado consumidor. É a grande receita mágica para eles. Só que essa receita mágica, né, tem o seu lado negativo, vai pagar baixos salários, vai oferecer produtos de qualidade duvidosa, tá certo? Quem sai perdendo nessa essência do capitalismo é a população. A concorrência tem início quando os empresários tomam as decisões relativas à localização das suas fábricas. A opção por determinar um lugar é o elemento inicial que pode definir o sucesso ou fracasso de um empreendimento. A teoria básica da localização industrial está contida na seguinte afirmativa. Bom, antes da gente responder propriamente dito, né, a gente vai só relembrar para vocês palavras interessantes nessa questão. Quando ele fala que a propriedade, né, a essência básica, a propriedade privada, é a essência básica do capitalismo. Né? Que essa propriedade privada, ela tende o quê? A gerar lucros. E o que eles vão fazer para gerar lucro é uma loucura. Né? Aí para a indústria, o que é que ele diz? Ele diz que a indústria ela tem que ter lucro, diminuindo os custos de produção, que muitas vezes isso vai interferir o quê? Na qualidade do produto. Tá certo? E cada vez mais ampliar o seu mercado. Porque a sede de dinheiro no capitalismo, ela é o que? Infinita. Se esse ano você ganha 100 milhões, no próximo ano você quer ganhar 150 milhões. No ano seguinte, 200. Não existe essa satisfação finita que termine, não. Ela é infinita cada vez mais. E com isso, eles tendem cada vez mais o quê? A diminuir o custo de produção e cada vez mais tentar ampliar os seus mercados, o seu mercado consumidor. Tá certo? Então, em relação a isso, tá certo? Ele quer que você interprete esta afirmativa. Então, o grande objetivo da localização de uma indústria, segundo a teoria capitalista vigente, é o quê? Que a melhor localização, ele vai reduzir o tempo de chegar ao mercado consumidor e, principalmente, a redução dos custos de produção. Tá certo? Então, duas palavras mágicas é tempo e produção. Reduzir tempo, certo? E reduzir o quê? O custo de produção. Então, para o capitalista, isso é o quê? O ideal. Se em Fortaleza eu tenho um mercado consumidor, eu vou instalar as indústrias, por exemplo, no nosso município vizinho aqui, Maracanaú, onde eu tenho um distrito industrial, né? E aonde no Nordeste como um todo,
não uma coisa específica do Ceará. Eu tenho o quê? Uma mão de obra barata. Se a gente for levar em consideração, né, a mão de obra qualificada do Sudeste, especificamente São Paulo, né, quando uma indústria sai de São Paulo e vem para o Nordeste, para o interior do Ceará, não tenha nem dúvida. É questão de quê? Da redução do custo de produção, tá certo? Então, o capitalista é isso, que é reduzir o custo de produção, tá certo? Só pensa no lucro, só pensa naquilo. O que é aquilo? É o lucro, tá certo? E em detrimento, vai o quê? A questão da qualidade do produto, tá certo? E vai existir inúmeras técnicas, né, de se burlar essa qualidade, ok? Então, aqui a primeira questão é letra C. Questão 2. A indústria, né, é uma atividade por meio do qual os seres humanos transformam matéria-prima em produtos semi-acabados ou produtos acabados, tá certo? Então, eu tenho qualquer produto que a gente tenha na nossa casa, no nosso trabalho, certo? Quando você pega ele, é o quê? É um produto que anteriormente foi matéria-prima e se transformou em um produto industrializado, semi-acabado ou acabado. Então, aqui, quando eu pego o mouse que eu estou utilizando, né? O mouse ele vai vir do quê? Do petróleo, tá certo? Então, houve um processo de industrialização. O álcool que eu tenho aqui para estar sempre higienizando as mãos, né? O álcool vem da onde? Da plantação de cana-de-açúcar. Aonde ele está no vasilhame plástico, derivado da onde? Do petróleo. Então, houve todo um processo de industrialização. A roupa que a gente está usando, né? Vem do algodão, da matéria-prima, certo? Lembre-se disso. Cada vez que a gente consome mais produtos, eu estou o quê? Destruindo a natureza, porque tudo eu preciso o quê? De matéria-prima. E a retirada dessa matéria-prima está sendo feita de uma maneira descontrolada. Mas vamos aqui para a industrialização, tá certo? Nos dias atuais, essa atividade é muito importante, pois quase tudo que consumimos é utilizado e processado ou produzido industrialmente. Industrialmente foi o que eu tinha acabado de falar para vocês, tá certo? Então, hoje, para onde a gente vai, né, os nossos produtos, eles são o quê? Industrializados. A gente tem até dificuldade de encontrar algum produto que não tenha passado pelo processo de industrialização. O grande problema é que neste processo de industrialização a gente está causando impactos ambientais na nossa sociedade, tá certo? Vamos lá. Com relação à industrialização, analisando as seguintes afirmativas. Primeiro, o surgimento da máquina a vapor na Inglaterra em 1750, né, fez com que se desencadeasse a primeira revolução industrial. Até aqui, pessoal, perfeito, viu? Que transformou as relações entre a sociedade e a natureza. Perfeito, tá certo? Os primeiros registros oficiais dos primeiros impactos ambientais de poluição são registrados nesse período na Inglaterra da primeira revolução industrial. Até aqui, ó, questão perfeita. Projetando os artesãos da época, as grandes indústrias. Opa, você já começa a ficar com a pulga atrás da orelha. Você não vai dizer que está totalmente errado, né? O que ele está querendo dizer? Que os artesãos foram para as indústrias. Vamos lá. Que já produziam em suas oficinas de manufatura com grandes linhas de montagem e seus produtos e divisão do trabalho. Opa! Questão errada. Porque, lembra, o artesão, ele não dividia o trabalho, é ele que fazia tudo. Vamos dizer que ele fabricasse camisa, era ele que pegava o molde, era ele que cortava, era ele que costurava. Não havia o quê? Uma divisão do trabalho. Se eu era a pessoa que produz sapato, eu pegava o couro, eu cortava o couro, eu costurava, eu colava, tá certo? Não havendo assim uma linha de montagem. Era eu o detentor de todo o processo de fabricação do produto, tá certo? Não havendo assim
a divisão do trabalho. Então, o item 1 está incorreto. Item 2. Na Europa e nos Estados Unidos começa uma nova fase da Revolução Industrial, com o surgimento de novos meios de transporte e novas fontes de energia, como petróleo, eletricidade e siderúrgica, passam a fornecer chapas de aço. Também contribui com esta fase o aparecimento do rádio, TV, telefone, telégrafo, cinema e outros, né? Investimentos que modificam o cotidiano e o consumo das pessoas. Corretíssimo, né? Essa é a chamada segunda revolução industrial. Então, item 2, didático, perfeito. Item 3, podemos chamar a terceira revolução industrial a fase marcada pelo avanço tecnológico de pesquisas científicas que permitiu a sofisticação e o conhecimento utilizados em empresas de alta tecnologia, como a microbiologia, a informática, a microeletrônica, a robótica, a farmacêutica, a aeroespacial, onde o conhecimento se tornou uma das ferramentas mais valiosas. Perfeito! Terceira revolução industrial, tá certo? Então, o item 2 e o item 3, letra D. Pode surgir a ideia na prova de vocês, né, da indústria 4.0, que seria a quarta revolução industrial, né? Seria o caso hoje em dia de falarmos da inteligência artificial. Então, se cair alguma coisa nesse tipo de revolução 4.0, quarta revolução industrial, tá certo? Ele vai estar com essa pegada do uso sofisticado da informática, né? Principalmente com a ideia, com o conceito da inteligência artificial. Tá ok? Então, questão 2, item D de dado. Vamos aqui, questão 3. Diversos gases expelidos pelas indústrias, principalmente os óxidos de enxofre e nitrogênio, podem reagir com a luz solar e a umidade presente na atmosfera. Quando isso ocorre, transformações em soluções diluídas dos ácidos nítrico e sulfúrico. Em ambientes saturados por esses elementos, as precipitações atmosféricas, chuva e neve presente, né, apresentam alto poder corrosivo e contaminando os solos, lagos e oceanos. Por isso são chamadas de chuva ácida. Já falei tanto em chuva ácida, né? Vai que cai aí, tá certo? Sua distribuição geográfica está associada, né, à presença de altos níveis de produção industrial. No mundo, as mais altas taxas de chuva ácida se concentram. Ótimo, tá certo? Então aqui são os registros de chuva ácida, né? Onde há uma grande concentração, né, de indústria. Os exemplos clássicos, pessoal, como eu falei em aulas anteriores, é ali na região nordeste dos Estados Unidos, né? Onde tem grandes indústrias, né? Na chamada região dos Grandes Lagos. Na Europa Central também, tá certo? Então, são os dois principais focos, né, de produção, né, de poluentes que vão dar a chamada chuva ácida, tá certo? Questão 4. Os polos mundiais de alta tecnologia são chamados o quê? Tecnopolos. Agrupam os centros de pesquisa de grandes empresas, localizam-se próximo a importantes universidades e contam com eficiente sistema de transmissão de dados e informação. Tá certo? Então, quando a gente fala em tecnopolo, nós vamos ter o tecnopolo nas principais metrópoles mundiais, como o Japão, como na Alemanha, como na França, tá certo? Mas, lógico, essa ideia principal desse tecnopolo, que são centros de pesquisa, tá certo? As empresas ficam agregadas a esse centro de pesquisa, que são as universidades, e hoje, quando a gente fala dos maiores tecnopolos do mundo, a gente não pode, né, deixar de falar do Vale do Silício, na Califórnia, aonde está as principais indústrias de informática e de informação do mundo,
a sede do Facebook, da Google, da Microsoft, né? Todas têm a localização no Vale do Silício, que fica ali na costa oeste dos Estados Unidos, exatamente na Califórnia, tá certo? Então é letra C, C de casa. Questão 5, tá certo? Bom, a gente já vai agora dar uma pegada, né, em relação ao Brasil, tá certo? Entre 1955 e 1960, houve um salto no processo de industrialização brasileira, através de uma fase conhecida como o Plano de Metas, onde o crescimento econômico esteve apoiado em um conjunto de investimentos e profundas modificações na estrutura do país. Bom, este período, o presidente era o presidente Juscelino Kubitschek, né, que ele vem logo após, né, nessa ideia de industrialização, ao período de Getúlio Vargas, né? O grande nome desse período é o chamado Plano de Metas, que tinha como síntese, né, a construção de Brasília, mas não só a construção de Brasília, como um processo de industrialização do Brasil, aonde, tá certo, é caracterizado como a ampliação significativa, né, da capacidade instalada de energia elétrica, porque nesse período, né, as empresas estrangeiras, chamadas multinacionais, vêm para o Brasil e é necessário energia elétrica, né, um aumento no número e na modernização das rodovias, né? Então é um dos momentos cruciais para o Brasil, aonde a gente meio que abandona o transporte ferroviário. Lembrando, o Brasil é um país de dimensões continentais. Se ele é de dimensões continentais, o transporte ideal seria o transporte o quê? Ferroviário, não rodoviário. No entanto, no momento histórico de decisão, é feita uma opção, né, pelo transporte rodoviário, aonde ele vai encarecer, né, o processo do frete, né? A gente tem dificuldade, né, de se deslocar, que é um país muito grande, tem que ser avião, que é mais caro. Então, o Plano de Metas, ele super que valorizou o transporte rodoviário. Uma das exigências das empresas automobilísticas de vir para o Brasil era um maior incentivo, maior construção de rodovias, né, para se vender carro no Brasil. Lamentavelmente, não foi uma boa escolha. Nós éramos para privilegiarmos o transporte ferroviário, já que nós somos um país de dimensão continental, tá certo? Mas continuando. A ampliação significativa da capacidade instalada de energia elétrica, show de bola, o aumento do número e a modernização das rodovias e o crescimento do setor de bens de produção. Exatamente. E a industrialização, a indústria automobilística. Exatamente, letra D. Só lembrando, né, o Juscelino Kubitschek, é o JK, né, também ficou conhecido como presidente Bossa Nova, né, ele gostava muito de festa, muito de música, era um verdadeiro pé de valsa, né, um termo bem antigo, tá certo? Então, este período, né, é o período do Plano de Metas, né, que tem como meta síntese a construção de Brasília, mas muitas vezes as pessoas esquecem de comentar esses fatos aí também. Aumento da capacidade de energia, o aumento das rodovias, né? O aumento da produção dos bens de produção e a chegada da indústria automobilística no Brasil. Tá ok? Show de bola? Vamos para a questão 6, hein? Só coisa boa aqui para você acertar. Essa questão 6 aqui eu tirei de um vestibular da UES, tá certo? Porque ela faz um resumão geral aqui para a gente, né? Lembrando que na época do Império nós tivemos surtos de industrialização. Passei até em sala de aula aquele filme do Mauá, que foi o primeiro empresário que tentou um processo de industrialização, mas a própria coroa portuguesa meio que atrapalhou, né, para ser bem, né, não falar muito mal, tá certo? E em 30
com Getúlio Vargas, a gente começa o nosso processo de industrialização. Nós temos outro período significativo que foi com JK. Depois, a gente tem no período militar o chamado milagre econômico, que não tinha nada de milagre, na verdade eram empréstimos internacionais, tá certo? Então eu tinha muito dinheiro e ficava jogando. Na verdade, o crescimento foi meio que um crescimento ilusório, porque depois nós tivemos que pagar todos esses empréstimos, daí o nome, a década de 80 ser conhecido como a década perdida, e nós ficamos o quê? Altamente endividados. Mas vamos aqui à questão, vamos ao que nos interessa. Análise das seguintes afirmativas que tratam do processo de industrialização brasileira, tá certo? Vamos lá. No governo Getúlio Vargas foram criadas condições de infraestrutura necessária para a industrialização brasileira. Show de bola, tá certo? A Companhia Vale do Rio Doce, a CSN, que é a Companhia Siderúrgica Nacional, tá certo? A FNM, Fábrica Nacional de Motores, a Petrobras, já no segundo governo de Getúlio Vargas, não no primeiro, mas também foi importante para o processo de industrialização brasileira, né? Ele instituiu o BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento Social, que tinha como objetivo emprestar dinheiro para as indústrias, tá certo? Então o item está correto. A nossa industrialização, pessoal, é uma industrialização tardia, tá certo? Vai acontecer a partir de 30, né, com Getúlio Vargas, tá certo? Tinha esquecido de falar, tem a CHESF também, Companhia Hidrelétrica de São Francisco, né? Porque lembra, eu tenho que ter matéria-prima e eu tenho que ter energia para ter um processo de industrialização. 2. O governo Juscelino Kubitschek priorizou a construção de rodovias e as obras para geração de energia. Perfeito. Plano de metas é isso. Já comentei até com vocês. Essa opção pelo transporte rodoviário meio que foi uma imposição das indústrias automobilísticas para colocar suas fábricas aqui no Brasil. No entanto, não é uma opção satisfatória para a população brasileira. O ideal, né, que a nossa matriz de transporte fosse uma matriz o quê? Ferroviária, ok? A década de 90 foi marcada pela globalização da economia e pela consolidação do Brasil como um grande produtor e exportador de tecnologia. Item incorreto. Se ao invés de tecnologia nós tivéssemos uma palavra commodities, estaria corretíssimo. Lembra, commodities são produtos primários vendidos em bolsa de valores. Esses produtos primários são bens que não sofrem processo tecnológico de transformação. Então, quando eu pego 1 tonelada de soja, né, é o que? Uma commodity, que é um produto primário que não foi transformado. Quando eu pego o minério de ferro e exporto para a China, para a União Europeia, para os Estados Unidos, eu estou exportando o quê? Commodities, matéria-prima. Então, hoje o Brasil é um dos grandes produtores mundiais de commodities. A gente pode colocar 2 produtos em destaque, a soja e o minério de ferro. A soja vira ração, né, para os suínos dos Estados Unidos, da União Europeia e da China principalmente. Então nós somos grandes fornecedores de ração, tá certo? O minério de ferro vai ser utilizado em todos os produtos eletrônicos chineses principalmente. Por que a gente não faz tudo isso aqui? Este é o grande desafio. Você acha que um país rico vai querer que um país pobre se industrialize? Lógico que não. Mas isso é outro papo. Questão 7. Tá certo? A partir da década de 70, 2 fatos importantes ocorreram simultaneamente. O início da diminuição e concentração industrial no Sudeste e o processo de desconcentração industrial. Dentre os motivos, citam-se. Bom, primeiro papo. A região mais industrializada do Brasil é a região que? Sudeste, mais especificamente o estado de São Paulo. Da onde é que vem esse poderio? Né? Você lembra que o Brasil, até 1929, quando houve a queda da Bolsa de Nova York, era um dos grandes produtores mundiais de café. Café é uma commodity.
Com a queda da Bolsa de Nova York, né, não se comprava mais café. Os barões do café, que eram os homens mais ricos do Brasil, passam a investir, né, num negócio novo que Getúlio Vargas estava incentivando, a industrialização brasileira. Então vejamos, já existia toda uma estrutura de portos, né, os portos que exportavam para o café, né, para o mundo, né, e o dinheiro acumulado dos barões de café, tá certo? Então por isso que São Paulo se destaca, certo, no processo de industrialização brasileira. E acontece um novo fenômeno, né? As indústrias, elas estão saindo de São Paulo, né? Porque para se produzir em São Paulo, as coisas são bem mais caras, as distâncias são maiores, os sindicatos são mais fortes, tá certo? Então, a esse processo das indústrias se estarem instalando em outros locais, nós chamamos o que? De desconcentração industrial. Mesmo havendo um grande processo de desconcentração industrial, São Paulo continua ainda sendo, né, o local mais industrializado brasileiro, tá certo? Na questão 7, vamos ver aqui, ó. A forte atuação do Estado, criando incentivos fiscais para que as indústrias do Sudeste se instalem em outras regiões e o desenvolvimento em âmbito nacional de infraestrutura de transporte e comunicação. Bom, vamos dar aqui o primeiro exemplo aqui, né? Na época de Tasso Gereissati. Tasso Gereissati incentivou a Grendene, né, fábrica de calçados, se instalar em Sobral, tá certo? Juntamente com todo esse processo, né, hoje os meios de transporte e comunicação são cada vez mais rápidos, tá certo? O interior do Ceará todinho está repleto de indústrias que antes estavam na região sul-sudeste, né? Eles vêm para cá por incentivos fiscais, a isenção de impostos durante 10 anos, mão de obra barata. Mas mesmo assim, São Paulo continua sendo o local mais industrializado no Brasil. Então a questão 7, a gente vai ter como resposta certa a letra B de bola, ok? Questão 8, tá certo? Questão 8 diz: o Brasil experimentou na segunda metade do século XX uma das mais rápidas transições urbanas da história mundial. Ele transformou-se rapidamente em um país rural, agrícola, nós grandes produtores da commodities chamada café, em um país urbano e metropolitano, no qual grande parte da população passou a morar em grandes cidades. Hoje, quase 2/5 da população total reside em uma cidade de pouco menos de 1 milhão de habitantes, tá certo? Então, considerando o trecho acima, então ele quer que a gente perceba a ideia que a industrialização no Brasil trouxe como consequência o processo de quê? De urbanização. As pessoas passam a morar nas cidades porque nas cidades vão ter o quê? O emprego, tá certo? Eu deixo de ser um país eminentemente agrícola para ser um país o quê? Urbano, industrial. Tá certo? Mesmo que a nossa industrialização tenha sido tardia, mesmo que as nossas indústrias não sido de ponta, mas a maior parte do emprego vai estar onde? Nas cidades. A este fenômeno, já comentamos em áreas anteriores, vai se chamar o quê? Êxodo rural. O êxodo rural acontecendo, as cidades não estão preparadas e nós vamos ter diversos problemas. Vamos lá. Letra B. Uma das características mais marcantes da urbanização no período de 30 a 80 foi a distribuição da população urbana em cidades de diferente tamanho, em especial nas cidades médias. Exatamente. Vamos ter aquelas cidades polos gigantescas, como Rio, São Paulo, mas vai aparecer inúmeras outras cidades consideradas médias, como as capitais do Nordeste, como Fortaleza, Recife, Salvador, tá certo? Curitiba, tá certo? Que vão aglomerar bastante pessoas. Então, a questão 8, né, tem a B, mas vamos ver a D, agora que eu me toquei aqui, né, que eu me lembrei de alguns detalhes. D. Com a crise de 29, o Brasil voltou-se para o desenvolvimento do mercado interno, através de industrialização por substituição das importações, o que demandou uma mão de obra urbana.
Letra D. Na verdade, é a letra D, viu, pessoal? Né? Em especial as cidades médias. Por isso que pegou. Não é as cidades médias. Rio, São Paulo, né? Então, Fortaleza, né? Que Fortaleza hoje tem 2,7 milhões de habitantes. Já não é uma cidade média, é uma cidade grande. Tá certo? Salvador, Recife, tá certo? Então, realmente é a letra D. Lembra, o que foi a crise de 29? Foi uma crise de superprodução mundial, tá certo? Então, não se tinha mais para quem vender esses produtos. O governo brasileiro chegou a comprar café, não tinha o que fazer com tanta quantidade de café e queimava nas locomotivas, tá certo? Vamos lá. Questão 9, tá certo? A produção do aço no Brasil aumentou rapidamente após a Segunda Guerra Mundial. Em 1955, atingiu aproximadamente 25 milhões de toneladas. A estratégia de implantação do setor siderúrgico baseou-se na construção de grandes usinas, especialmente concentrada na região sudeste. A CSN, Companhia Siderúrgica Nacional, que fica no estado do Rio de Janeiro, na cidade de Volta Redonda. Tá certo? A alternativa que explica a concentração do setor siderúrgico é a articulação entre a proximidade da matéria-prima, os centros de consumos e terminais de exportação. O que é que ele perguntou? Por que as indústrias siderúrgicas, naquele momento, ficaram na região sudeste, ali, mais ou menos no Rio de Janeiro? Porque a grande produção de minério de ferro fica no Triângulo Mineiro, ali em Minas Gerais. Minas Gerais grudado com quem? Com o Rio de Janeiro, que ficava próximo, também ali bem próximo, do Porto do Rio de Janeiro e do Porto de Santos, tá certo? Já que este minério de ferro, uma parte é exportada, ia para os portos, outra parte é produzida lâmina de aço para as indústrias brasileiras. Então, a região mais industrial que vai mais utilizar lâmina de aço, região sudeste. Então, estrategicamente, ficava nessa localização, próximo da matéria-prima, próximo dos centros consumidores e próximo dos terminais de exportação. Vejam como tudo se encaixa. 10. O grande polo industrial do Brasil situa-se no Triângulo: São Paulo, capital, Rio de Janeiro e Belo Horizonte. É uma área que abrange o leste dos estados de São Paulo, Rio de Janeiro e sul de Minas, e o sul do Espírito Santo. Tá certo? Sobre esse assunto, né? Lembra, até 30, né, nós éramos um país eminentemente agrário. O nosso grande produto era o quê? O café. Então, a letra E, ele vai pegar essa situação. Após a Revolução de 30, né, com a finalização da chamada política café com leite, né, aonde São Paulo produzia café, Minas Gerais, leite. As elites econômicas de Minas Gerais voltam a atenção para o desenvolvimento industrial do Estado, né? Porque agora a grande opção era o que? O processo de industrialização. Então, letra E. Pessoal, espero ter ajudado a vocês, tá certo? Amanhã vou colocar umas questões sobre a parte de geografia da população, que sempre cai alguma coisa, tá ok? Qualquer dúvida, revisa, tá certo? Se você puder, entra lá no meu canal, né? Estou preparando um canal para só assuntos do Enem. A gente está começando com essa maratona de aulões. Você vai lá, se inscreve, né? Dá um joinha, tá certo? Ajuda lá a gente a divulgar esse canal. O canal é no YouTube, Regis RBB. Regis RBB. Regis Barbosa Batista, tá ok?